Vladimir Putin acaba de assinar um documento super importante em que inclui 4 regiões ucranianas para dentro do território russo. Esse movimento, você pode ter certeza que vai intensificar ainda mais tudo aquilo que eu venho falando aqui nos vídeos do YouTube, que eu venho mostrando todo dia nos stories do Instagram. A Rússia e os Estados Unidos e os aliados, ambos não estão dando um passinho para trás nesse conflito que já dura mais de 7 meses. Pelo contrário, vem escalando a cada dia que passa. Nós não podemos ser sensacionalistas e dizer que o mundo vai acabar amanhã, mas também a gente não pode varrer a verdade para debaixo do tapete, porque fato é que hoje nós estamos em um momento extremamente tenso, delicado e o mais próximo de um conflito global desde 1945. Putin assina a anexação de 4 territórios ucranianos à Rússia. E qual que é o pulo do gato? Qual que é o risco dele ter feito isso daí para a geopolítica mundial? Qualquer ataque ao território anexado será um ataque à Rússia. Então essas regiões que até alguns dias atrás era considerado parte do território ucraniano, agora são considerados parte do território russo. E o que acontece com ataques que são realizados a território russo? O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que inclusive já foi ex-presidente, o Medvedev, disse que pode defender o território conquistado na Ucrânia com armas nucleares. É por isso que eu digo que esse é, sem dúvida, o momento mais delicado, mais tenso e mais próximo de uma guerra mundial desde o final da década de 40. Até mesmo porque não é só a tensão que vem aumentando do lado da Rússia. A gente está vendo do outro lado os Estados Unidos também não dando passinhos atrás. Os dois estão escalando cada vez mais. Inclusive os Estados Unidos já se posicionou sobre esses referendos que foram realizados. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, reforçou que o Washington não reconhecerá as anexações russas, inclusive acusaram a Rússia de apropriação de terras. Já falou que é falso os referendos que foram realizados, um esforço inútil para mascarar o que equivale a uma tentativa de apropriação de terras. Os resultados, segundo os Estados Unidos, foram orquestrados pela Rússia e não refletiriam a vontade do povo ucraniano. E por fim, os Estados Unidos vão continuar apoiando a Ucrânia tanto quanto for necessário. Então você percebeu bem claramente aqui que os Estados Unidos falou que foi uma fraude, que essas eleições não devem ser válidas, que não refletem a vontade do povo ucraniano. E do outro lado, nós temos os observadores internacionais que foram enviados para essas 4 regiões onde houve os referendos, tá? Foram mais de 200 observadores internacionais que acompanharam o processo, entre eles intelectuais, jornalistas, diplomatas e profissionais da América Latina, África, Europa e Ásia. E o que eles vêm falando abertamente na mídia é completamente distinto do que os Estados Unidos vêm falando. Vamos pegar aqui esse observador da Alemanha, o Stefan Schaller. É muito transparente e muito bem organizado quanto possível neste curto espaço de tempo. Ele que trabalha para uma empresa de energia alemã. E aqui vem uma polêmica muito grande, porque esses observadores internacionais estão sofrendo retaliações dos aliados americanos. Você acabou de ver um relato de um alemão, né? Logo que ele voltou para casa, ele acabou sendo suspenso do trabalho e ainda corre o risco de ser demitido. O Estado Federal de Hessen disse que a remoção de Schaller, aquele cara que eu acabei de trazer para você o depoimento dele, foi uma reação ao seu trabalho como observador em referendos russos fictícios e ilegais na Ucrânia. A decisão foi tomada por unanimidade, após que a questão de demissão de Schaller será discutida aí nos próximos dias. O ex-embaixador ucraniano na Alemanha pediu a demissão de Schaller por ajudar a Rússia. E isso não aconteceu apenas com ele, tá? A gente está vendo aí vários observadores internacionais que falaram que, segundo o que eles observaram lá, não teve nada daquilo que os Estados Unidos disse, estão tomando sanções, pressões, perdendo emprego, sendo perseguidos. Observadores do referendo denunciaram pressão da Ucrânia e também da União Europeia. O grupo que participou do processo emitiu nesta última quarta-feira um comunicado denunciando pressões e intimidações recebidas de países ocidentais. E é curioso porque os Estados Unidos se diz o grande defensor da liberdade de expressão, da democracia, e na verdade parece que não é bem isso que vem acontecendo contra pessoas que têm a vontade de expressar opiniões distintas daquilo que os Estados Unidos e os seus aliados gostariam que fosse expressado. E aqui, inclusive, fica uma lição para todos nós brasileiros. Nós temos eleições amanhã, no domingo, e afinal de contas, esses observadores internacionais que vão chegar no Brasil para averiguar as nossas eleições, inclusive muitos que vão ser a mando dos Estados Unidos, eles são observadores
ou são ativistas políticos? Porque os Estados Unidos falou que esses observadores que foram para essas regiões dos referendos ucranianos são ativistas políticos e estão fazendo versões completamente distintas do que é a realidade, versões fraudadas. Tá bom, essa é a opinião dos Estados Unidos. Mas a pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: esses caras que vão vir ver as eleições brasileiras são o que, afinal de contas? Tem que avisar a gente antes, tá bom, tio Sam? Eles são ativistas que vão só deturpar as eleições, vai ser uma fraude, vai ser uma sacanagem? Ou eles são observadores realmente capacitados para dizer não, é tudo certo nas eleições brasileiras? O que é muito fácil você fazer é depois das eleições decidir, ah não, foi o resultado que eu gostaria, então eles são observadores. Opa, foi o resultado que eu não gostaria, são ativistas políticos. E aqui a gente vai para a última parte do nosso vídeo, que é o discurso do Vladimir Putin, que foi muito forte, muito intenso. Eu vou trazer aqui as principais partes, porque foram 37 minutos. Vamos defender nossa terra com todos os poderes e meios à nossa disposição. Então aqui ele já deixou claro que não tem medo nenhum em usar armamentos nucleares. Quero que as autoridades da Ucrânia, que é Kiev, e seus verdadeiros mestres no Ocidente me ouçam para que se lembrem disso. Então ele já deixou claro aqui que ele sabe muito bem que a Ucrânia não é quem está comandando, né? Quando ele diz mestres do Ocidente, está se referindo aos Estados Unidos e todo o pessoal da OTAN. As sanções não foram suficientes para os anglo-saxões, eles passaram a sabotagem. É difícil de acreditar, mas é um fato que eles organizaram as explosões nos gasodutos internacionais Nord Stream que correm ao longo do Mar Báltico. É claro para todos que se beneficiam disso. Aqui ele atacou diretamente aí o Ocidente, já declarando que, segundo a visão dele, quem destruiu a Nord Stream foram os americanos e seus aliados. Os Estados Unidos são o único país do mundo que usou 2 vezes armas nucleares, destruindo Hiroshima e Nagasaki e abrindo um precedente. Então aqui ele também já falou, os Estados Unidos já usou armas nucleares. Então isso abre um precedente para que outros países, inclusive nós, podemos utilizar também. Ainda hoje eles ocupam a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul e outros países. E ao mesmo tempo chamam cinicamente de aliados. Aqui ele deu uma cutucada nos aliados americanos, né? Porque desde a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos manda e desmanda nas políticas desse país. Acho que agora ficou claro, inclusive para todo mundo, a questão da Alemanha, né? A Alemanha está penando por causa da energia. De um lado a Rússia, de um lado os Estados Unidos e a Alemanha lá. E aí, como é que nós ficamos aqui? E o Putin não falou apenas de geopolítica, ele também falou de cultura, valores dentro de uma sociedade. Nós realmente queremos aqui na Rússia, em vez de mãe e pai, ter pai número 1, pai número 2, pai número 3, eles ficaram completamente loucos? Será que realmente queremos? Isso incutiu nas crianças em nossas escolas que supostamente existem gêneros além de mulheres e homens e crianças a serem oferecidas a chance de se submeterem a operações de mudança de sexo? Temos um futuro diferente, o nosso próprio futuro. Foram 37 minutos nesse estilo aqui de discurso que eu mostrei para você e uma coisa a gente tem certeza absoluta, o momento é crítico, é o mais próximo que nós já estivemos de uma guerra mundial desde 1945 e nós vamos acompanhando diariamente os desdobramentos de tudo isso daqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, nos stories, eu tô sempre postando as novidades, em conjunto, é claro, com as eleições brasileiras. Tudo que está acontecendo na geopolítica mundial, somado às eleições brasileiras, tem potencial para impactar a nossa vida como brasileiro. É por isso que a gente tem que estar ligado nisso todo santo dia para ver o que realmente está acontecendo no mundo e, é claro, dentro do Brasil. Boa eleição para todo mundo, vamos votar com consciência, com sabedoria, porque isso define os futuros do nosso Brasilzão e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.